Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto me maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas, ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E se você caiu nesse vídeo de paraquedas, estamos no meio da nossa semana especial de Halloween, o Halloween. E se você não sabe o que o Halloween é a melhor semana do ano, onde eu falo pra vocês durante uma semana vários casos que aconteceram no Halloween ou histórias um pouquinho mais esquisitas. Então, chega de blá 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 e vamos ao caso de hoje. Villisca é uma pequena cidade localizada no condado de Montgomery, em Iowa, a sudeste do condado de Red Oak e muito perto do Parque Estadual do Lago Viking, com a população atualmente de apenas 1.243 habitantes. No início de 1900, ela tinha um pouco mais de gente e sua população era de 2.500. E nessa época, a cidade estava florescendo, com suas ruas lotadas e várias dezenas de trens entrando e saindo da estação o tempo todo. E o lugar é extremamente considerado muito bonito por conta de suas paisagens maravilhosas, mas infelizmente isso não durou muito tempo. A família Moore consistia em 6 membros, os pais sendo Josiah e Sarah Moore, e os filhos eram Herman, Mary Catherine, Arthur e Paul. Josiah Moore tinha 43 anos de idade e era um dos empresários mais proeminentes de Villisca. Ele trabalhou como gerente na concessionária local John Deere por vários anos e morou na cidade por 13 anos. No dia 6 de dezembro de 1899, ele se casou com Sarah Montgomery na casa de seus pais. Sarah tinha 39 anos e nasceu no condado de Knox, em Illinois. E mais tarde, em 1894, ela se mudou com os pais e sua irmã para Iowa. Ela era bem ativa na igreja presbiteriana e logo após o casamento, o casal comprou uma casa em Villisca, que tinha sido construída em 1868. Pouco tempo depois, o primeiro filho deles nasceu, em 1901. Ele se chamava Herman Moore e ele sempre era visto ao lado do pai, eles tinham uma relação muito boa. Em seguida, em 1903, nasceu Mary Catherine. Em 1905, eles receberam seu segundo menino, chamado Arthur. E o último bebê nasceu em 1907 e ele se chamava Paul. E então, temos a família Stillinger. Lena Gertrude tinha 12 anos e Ina May Stillinger tinha 8. Elas eram filhas de Joseph e Sarah Stillinger e ambas nasceram na fazenda da família nos arredores de Villisca. Elas tinham 7 irmãs e também frequentavam bastante a igreja presbiteriana e da sociedade juvenil. E além disso, eram melhores amigas de Mary Catherine Moore. Na manhã do dia 9 de junho de 1912, que era um domingo e há muito tempo atrás, Lena e Ina saíram de casa para irem para a igreja. Naquele dia, elas planejavam passar a tarde na casa da avó após o culto. E então, mais tarde, elas voltariam para a igreja para participarem do programa do Dia das Crianças. E em seguida, elas voltariam para casa, dormiriam, enfim, seguiriam a rotina normal. Porém, Mary Catherine as convidou para passar a noite na casa dela, meio que para fazer uma festa de pijama, o que elas amaram, obviamente. Mas antes disso, Josiah Moore decidiu ligar para a casa da família Stillinger para perguntar aos pais delas se elas realmente poderiam ir ou não para a casa deles. Porém, quem atendeu foi a irmã mais velha das meninas e os seus pais haviam saído, mas ela tinha dito que ela passaria a mensagem para eles. E o programa do Dia das Crianças era um evento que acontecia na igreja e era anual, era super importante na cidade, quase todo mundo participava. E ele tinha começado às 8 horas da noite daquele dia 9 de junho. E segundo testemunhas, enquanto Josiah estava sentado na congregação, Sarah Moore estava conduzindo as atividades e todas as crianças, tanto as Moore quanto as irmãs Stillinger, participaram de tudo.
O programa terminou às 9h30 da noite e então todo o grupo foi andando até a casa da família Moore, que era muito perto, era tipo 15 a 20 minutos andando, então acredita-se que eles chegaram em casa entre as 9h45 até as 10 horas. Na manhã seguinte, aproximadamente às 5 horas da manhã, uma mulher chamada Mary Peckham, que era a vizinha da família Moore, foi até o seu quintal para pendurar sua roupa, como ela sempre fazia. Mas quando ela saiu novamente às 7 horas, ela achou bem esquisito o fato de que ninguém da família tinha saído da casa e as tarefas domésticas não estavam sendo feitas, o que era bem raro, além do fato de que não tinha nenhum barulho. Lembrando que tinham várias crianças na casa, então definitivamente silêncio não era uma coisa que se tinha com muita frequência. Então, alguns minutos depois, ela decidiu bater na porta da casa várias vezes, mas não teve resposta nenhuma. Ela também tentou abrir a porta, mas estava trancada por dentro. E em seguida, Mary Peckham decidiu liberar as galinhas da família Moore para que as galinhas pudessem fazer o que elas fazem. Ao decorrer do tempo e com tudo ainda muito quieto, Mary começou a ficar ainda mais desconfiada. Aquilo era muito estranho, isso nunca acontecia. E então ela decidiu ligar para o irmão de Josiah, chamado Ross Moore, e disse a ele toda a situação. E assim que o Ross chegou na casa, ele tentou bater na porta também várias e várias vezes, não teve nenhuma resposta, assim como Mary. Ele também ficou chamando o nome de todos os membros, mas ninguém respondia. E ele até tentou olhar pela janela da casa para ver se ele conseguia ver alguma coisa, mas elas estavam cobertas por algo. E nesse momento, já extremamente preocupado, como é de se imaginar, ele decidiu pegar sua chave reserva que ele tinha da casa e então ele abriu a porta. Enquanto ele entrava, Mary decidiu esperar na varanda, mas quando ele entrou, ele não viu ninguém, então foi em direção ao quarto que ficava no andar de baixo. E quando ele abriu a porta, ele se deparou com 2 corpos deitados na cama que estavam encharcados de sangue. E imediatamente ele saiu correndo e pediu para que Mary ligasse para o xerife o mais rápido possível. Quando os policiais chegaram no local, eles começaram a vasculhar tudo logo de imediato e descobriram que todos os corpos da família Moore estavam no 2º andar e os corpos encontrados no andar de baixo por Ross Moore pertenciam a Lina e Ina Stillinger. Todas as vítimas tinham sido brutalmente espancadas até a morte de 20 a 30 vezes e seus crânios haviam sido esmagados enquanto eles dormiam. E pelo fato de Villisca ser uma cidade tão pequena, a notícia dos assassinatos correu extremamente rápido e poucos minutos depois, todo mundo já sabia. E isso fez com que várias pessoas decidissem ir até a cena do crime e, pior que isso, entraram dentro da casa para verem os corpos, chegando ao ponto de ter uma pessoa, pelo menos foi relatado, que alguém pegou um pedaço de osso do crânio de uma das vítimas. Por quê? Não faço a menor ideia. Os policiais, obviamente, tiveram muita dificuldade em conseguir controlar a cena do crime. Então, mais de 100 pessoas, não é exagero, literalmente, mais de 100 pessoas entraram e saíram da casa livremente antes que a Guarda Nacional de Villisca conseguisse chegar ao local e isolar tudo. Mas isso só aconteceu ao meio-dia. Então, até lá, tudo já tinha sido contaminado. Muito. No quarto onde Lina e Ina dormiam, foi encontrado um machado e aparentemente o assassino tentou limpá-lo. No pé da cama também tinha uma lâmpada de querosene. Ina, que estava dormindo perto da parede, estava coberta com um casaco cinza. E de acordo com o testemunho do Dr. F.S. Williams, Lina estava com o pé para fora da cama, como se ela tivesse tentado chutar o seu agressor, e o seu vestido estava levantado. Porém, apesar disso, acredita-se que ela não tenha sido abusada sexualmente. Além disso, ela também tinha vários ferimentos no braço, indicando que ela tinha lutado pela sua vida até o último segundo. E também foi encontrado um chaveiro no chão, que provavelmente não pertencia a ninguém da casa. Todos os quartos estavam quase no mesmo estado, cobertos de sangue e com todas as vítimas infelizmente já mortas. E no quarto de Josiah e Sarah também tinha uma lâmpada de querosene no chão e o sapato de Sarah estava ao lado de Josiah, coberto de sangue.
E quando os policiais olharam toda a cena, teve uma coisa que eles perceberam na hora, que parecia que tinha sido feito um ritual, e isso porque todas as janelas estavam cobertas por lençóis ou roupas de cama, exceto por 2 que estavam cobertas por roupas que pertenciam à própria família. E além disso, outra coisa bem estranha era que todos os rostos de todas as vítimas estavam cobertos, então não se sabe o porquê disso. Os policiais também perceberam que no quarto dos pais tinham algumas marcas de machado na parede, indicando a brutalidade de todo o caso, porque provavelmente, quase 100% de certeza, enquanto o assassino estava com o machado e fazia esse movimento, o machado batia na parede. Então, assim, realmente era muita raiva envolvida. E o mais esquisito era que tinha um pedaço de bacon colado na parede. Mas não é só isso, tem mais. Na cozinha tinha uma panela de água ensanguentada, indicando que o assassino teria tentado se limpar, e também um prato de comida que havia sido completamente intocado. Acredita-se que o assassino teria chegado na casa pouco depois da meia-noite do dia 10 de junho, e então pegou o machado da casa, ou seja, pertencia ao próprio Josiah. E como a porta estava destrancada, considerando que Villisca era uma cidade muito pequena e era considerada uma cidade segura, todo mundo se conhecia, aquilo que a gente já conhece. E por conta disso, ele conseguiu entrar sem fazer nenhum barulho antes de fechar a porta atrás de si. Essa pessoa entrou na casa e passou pelo quarto de Lina e Ina, porém não entrou e seguiu diretamente para o andar de cima, exatamente para o quarto de Josiah e Sarah. Na época, Josiah estava com 43 anos de idade e Sarah com 39. E em seguida, o agressor levantou o machado tão alto e com tanta força, atingindo Josiah na cabeça, que provavelmente morreu quase que imediatamente, se não na mesma hora. E antes mesmo que Sarah pudesse acordar ou perceber o que estava acontecendo, ela também foi atacada. Ao sair do quarto, o assassino pegou o machado e foi para o quarto ao lado, onde dormiam os 4 filhos. Herman estava com 11 anos, Mary Catherine com 10, Arthur com 7 e Paul com 5. E não se tem evidência nenhuma de que algum deles chegou a acordar durante o ataque. Então, acredita-se que eles também morreram enquanto estavam dormindo, principalmente pelo fato de que Lina e Ina estavam dormindo no andar de baixo e aparentemente não ouviram nada, ou pelo menos não chegaram a levantar da cama, e em seguida elas se tornaram as vítimas. E acredita-se que Lina tenha acordado em algum momento, talvez sua irmã tivesse feito algum barulho ou algo do tipo, porque, como eu falei mais cedo, ela tinha ferimentos de defesa, então ela sentiu tudo. No dia 11 de junho de 1912, o legista do condado de Montgomery, chamado Dr. Lindquist, chegou à casa, a cena do crime, por volta das 9 horas da manhã, ou seja, muitas horas após a descoberta dos corpos. E o corpo de bombeiros foi instalado no local, meio que como um necrotério temporário, e só às 2 horas da manhã, todos os corpos foram transportados. E no mesmo dia, o júri do legista se reuniu para um inquérito e 14 testemunhas foram chamadas para depor, para tentar descobrir o que tinha acontecido. E a primeira delas foi Mary Peckham, que era a vizinha que tinha percebido que alguma coisa estava errada. E ela disse que tinha visto toda a família antes deles irem para a igreja naquele dia. Só que ela acabou indo dormir às 8 horas da noite e não ouviu barulho nenhum durante a madrugada. E ela nem percebeu a hora que eles chegaram em casa. E a segunda testemunha foi um funcionário de Josiah Moore chamado Ed Seeley. E ele disse que no dia 10 de junho, que foi o dia em que os corpos foram encontrados, ele tinha chegado no trabalho e abriu a loja tranquilamente. E mais tarde passou na casa da família para poder alimentar os cavalos antes de voltar para a loja. E quando questionado se Josiah tinha algum inimigo ou se alguém poderia tentar machucá-lo, ele admitiu que ele já tinha mencionado um cunhado que poderia ser uma ameaça. E o nome desse homem era Sam Moyer, mas Sam foi também interrogado e ele tinha um álibi muito forte para a noite dos crimes. Então ambos, Ed e Sam, foram liberados e possivelmente descartados como suspeitos.
E depois disso, várias pessoas foram interrogadas para tentar descobrir o que tinha acontecido na noite e ver se existia algum suspeito, mas infelizmente eles não conseguiram nenhuma pista válida para o caso e ele acabou esfriando. E embora ninguém jamais tenha sido condenado pelo massacre de Villisca, existem muitos suspeitos. Só para vocês terem noção, nos dias que seguiram os crimes, em todos os jornais tinham mais de 4 possíveis suspeitos, mas a grande maioria não fazia o menor sentido e com o tempo isso também diminuiu. E hoje em dia os historiadores e as pessoas bem interessadas nesse caso acabaram chegando a 5 principais suspeitos. Então, vamos falar sobre eles. Muitos acreditam que um homem chamado Frank F. Jones, que era um residente muito proeminente e riquíssimo de Villisca, além de ser o senador do estado de Iowa, era o responsável pelos assassinatos brutais da família Moore e das irmãs Stillinger. Acontece que Josiah Moore já havia trabalhado para Frank Jones em sua loja por vários anos, antes de decidir abrir a sua própria empresa em 1908. E de acordo com os residentes da cidade, Frank estava extremamente chateado e com raiva de ter sido abandonado. E pior que isso, agora ele tinha uma concorrência extremamente forte. E mais, aparentemente Josiah teve um caso com a nora de Frank, chamada Donna Jones, o que aumentou ainda mais esse ódio. E esse rumor desse caso dos dois era tão forte que, aparentemente, os dois se falavam o tempo inteiro no telefone. Parece que Donna tinha uma reputação tanto quanto chamativa para aquela época e ela era casada com o filho de Frank, mas tinha uns casos, uns amantes, uns boys, e 2 eram meio fixos, um deles que é misterioso e o outro, Josiah. Naquela época, para você falar com alguém pelo telefone era muito mais complicado, né? Hoje em dia, literalmente, você aperta o botão e pronto. Mas antes, você tinha que falar primeiro com o telefonista e então entrar em contato com a pessoa que você queria conversar. E alguns telefonistas disseram que realmente os dois estavam tendo um caso babado. E o detetive Wilkerson, da agência de detetives Burns, chegou a acusar oficialmente e publicamente que ele acreditava que tanto Frank Jones quanto o filho dele, chamado Albert, que era o cara que era casado com Donna Jones, contrataram um homem chamado William Mansfield para matar Josiah e toda a sua família. Mas nenhum dos dois foi acusado, foi para julgamento, nada. E eles negaram fortemente que não tinham nada a ver com isso. De acordo com o detetive, William Mansfield era um viciado em cocaína e um serial killer, bem tranquilo, e acreditava que ele era o responsável por matar a sua própria esposa, seu filho, seu sogro e sua sogra em Blue Island no dia 5 de julho de 1914. 2 anos após o assassinato de Villisca, além de outro assassinato que aconteceu em Paola, no Kansas, 4 dias antes do massacre de Villisca. E não para por aí, tinha outro assassinato que ele era o principal suspeito, que era o de Ginny Peterson e Jenny Miller, que aconteceu em Colorado. Então, definitivamente, ele não era uma boa pessoa, nem um pouco. O detetive Wilkerson disse que todos esses assassinatos tinham acontecido exatamente da mesma forma, o que indicava que tinham sido cometidos por uma única pessoa. Em todos os casos, as vítimas eram assassinadas com um machado e as janelas e espelhos eram cobertas por panos, lençóis, roupas, da mesma forma que aconteceu com a família Moore. Além disso, o assassino sempre deixava uma lamparina de querosene perto da cama e tinha uma bacia de água ensanguentada. Muita coincidência, não é mesmo? E como em nenhum desses casos foram encontradas impressões digitais, o detetive acreditava que Mansfield tinha usado uma luva, principalmente pelo fato de que ele já sabia que suas impressões estavam arquivadas na prisão militar de Leavenworth. William Mansfield chegou até a ser levado para um grande júri em 1916, mas eles se recusaram a indiciá-lo pelo massacre de Villisca, e então ele foi solto.
Outro principal suspeito era o reverendo Lynn George Jacqueline Kelly. Ele e sua esposa eram imigrantes que tinham se mudado para Iowa em 1912, após vários anos de pregação no meio oeste, e ele havia sido convidado para assistir o programa do Dia das Crianças do dia 9 de junho, mas embora a sua estatura baixa e a sua personalidade tranquila, fez com que várias pessoas achassem que ele não tinha nada a ver com esse crime, porém, tinham algumas coisas um tanto quanto esquisitas que faziam com que os policiais acreditassem que ele era um suspeito, principalmente os historiadores atuais. Como, por exemplo, ele era canhoto e os policiais da época, os detetives, tinham determinado que o assassino também era canhoto devido aos respingos de sangue, o que, só um adendo, eu acho isso incrível, como pelos respingos de sangue consegue se descobrir tanta coisa. E George também tinha, vamos dizer, um histórico com a família Moore. E isso porque ele costumava observá-los na rua, na igreja, qualquer lugar. Mas não era uma observação, tranquila. Ah, a família tá aqui, tô olhando. Não, era nível stalker mesmo. Além disso, às 5 horas e 19 minutos da manhã do dia 10, ele deixou Villisca, do nada, e entrou no trem de número 5 para o oeste e supostamente disse a outros viajantes que haviam 8 almas mortas em Villisca que haviam sido massacradas em suas camas enquanto dormiam. Só tinha um pequeno problema. Esse horário, os corpos nem haviam sido descobertos ainda. 2 semanas depois, ele retornou para a cidade e fingiu ser um detetive participando de um tour que só os investigadores estavam participando pela casa para ver se conseguia encontrar alguma coisa que eles tinham perdido no começo. E George estava lá, tranquilamente, e ninguém pediu identificação, nada. Ele só falou, eu sou um detetive, eles acreditaram e ele entrou. E alguns dias depois do crime, uma lavanderia a seco em uma cidade próxima recebeu várias roupas manchadas do próprio George. Se isso não é suspeito, eu não sei o que é. Ele chegou até a ser levado para interrogatório, onde ele assinou a confissão detalhando tudo. Porém, 2 segundos depois, logo após ele assinar, ele disse que não, que era tudo mentira e que ele não tinha nada a ver com esses crimes. E o júri se recusou a indiciá-lo. Então, em seguida, ele se mudou para Kansas City. Depois ele foi para Nova York. E o resto é só mistério. E o último principal suspeito era, de fato, um serial killer. Ele se chamava Henry Lee Moore. Mas não tem nada a ver com a família Moore. Era uma outra família Moore. Henry chegou a ser condenado pelos assassinatos de sua mãe e sua avó em Columbia, no Missouri, poucos meses após os assassinatos em Villisca, e elas foram mortas com a mesma brutalidade e com um machado. Ele cumpriu 36 anos antes de receber liberdade condicional no dia 2 de dezembro de 1949, aos 82 anos de idade. E ele vivia em um centro do exército em St. Louis, mas não se sabe como ele morreu e se ele viveu lá pelo resto de sua vida, e acredita-se que ele era o culpado de diversos assassinatos muito semelhantes que aconteceram em vários estados. Como, por exemplo, apenas 9 meses antes do massacre de Villisca, da família Moore e das irmãs Stillinger, um homem chamado H.C. Wayne, sua esposa e seus filhos foram brutalmente assassinados em sua casa em Colorado Springs. Um mês depois, em outubro de 1911, uma família foi morta da mesma maneira e apenas uma semana depois, 5 membros de uma família foram encontrados mortos em Ellsworth, no Kansas. E ainda teve um outro assassinato igual que aconteceu uma semana antes aos assassinatos de Villisca. Igualzinho, não tinha nada de diferente. E o próprio pai de Henry Lee Moore, que trabalhava em uma penitenciária, disse que ele acreditava que seu filho fosse culpado de todos esses assassinatos. E quando o detetive encarregado do caso foi falar a público sobre tudo isso, ele apenas foi ignorado. E é isso. Até hoje, esse caso continua sendo um dos mais terríveis assassinatos em massa da história americana.
E o assassino ou os assassinos definitivamente já estão mortos há muito tempo. Logo, esse é mais um caso que nunca será solucionado. Em 1915, a casa foi comprada por J.H. Gisman e em 1994, Dorvin Lynn a comprou e ela foi reformada para que voltasse a ser exatamente como era em 1912 e foi incluída no Registro Nacional de Locais Históricos em 1997. Atualmente, ela é conhecida como Villisca Ex-Murder House e está aberta à visitação, permitindo passeios noturnos de terça a domingo. E se você quiser dar uma dormidinha ali bem tranquila, você pode, a não ser que você seja menor de 7 anos de idade. E basicamente se tornou um point para jornalistas investigativos e investigadores paranormais. Existem também vários programas de TV, principalmente programas sobre crimes que falam sobre esse caso. E o que mais tem no YouTube são tours pela casa, então eu vou até procurar algum que seja legal pra vocês e vou deixar aqui na descrição pra vocês darem uma olhada, porque eu sei que vocês, assim como eu, são muito curiosos. E claro, com o passar do tempo, acabou se tornando uma casa mal assombrada. Muitas pessoas chegaram a relatar terem ouvido passos, ouvido vozes e até mesmo visto algum fantasminha bem de boa. Teve até uma pessoa que dormiu na casa, passando a noite completa lá e acabou se esfaqueando e foi levada imediatamente pro hospital. Acredito que ela sobreviveu. Também tem alguns brinquedos espalhados por todo o local para que os fantasminhas crianças possam brincar, o que eu achei fofo. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham que aconteceu? Quem foi o suspeito? E o porquê vocês acham que tal pessoa realmente seria o verdadeiro assassino. Então é isso. Até amanhã.